Vamos agora falar com Fernanda Caldas, que vai trazer um pouco mais da questão justamente do falecimento da esposa do Zinho, que, segundo a fonte da Polícia Federal, seria um dos principais motivos pelo qual ele se entregou ontem. Oi, Fernanda, boa tarde. Espera aí, deixa eu abrir o seu microfone. Aí você vai falar com a gente decentemente, Fernanda. Boa tarde. Boa tarde para você, Lacerda, Gabi, e também para os nossos ouvintes. Pois é, 4 anos antes de assumir a frente da maior milícia do Rio, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, se casou com Renata Simões Gonçalves Braga. Com ela, Zinho teve 3 filhos. Em 2019, Renata morreu de tromboembolismo pulmonar. No processo de espólio dos bens dela, o miliciano chegou a abrir mão e deixou o valor para ser dividido entre os filhos, mesmo com comunhão parcial de bens. A gente lembra, como a Priscila e o Lacerda falaram, o criminoso se entregou à Polícia Federal no domingo, horas antes das comemorações de Natal, e aí, segundo o secretário de Segurança, Vitor Santos, Zinho afirmou que decidiu se apresentar para cuidar da sua família após a morte recente da sua esposa. Como a gente disse, a morte dela aconteceu há mais de 4 anos, em 2019. Em agosto de 2022, o Ministério Público do Rio também teve acesso a conversas do celular de Rodrigo dos Santos, conhecido como Latrell, que mostravam que a milícia rival, chefiada por Danilo Dias Lima, o Tandera, estaria planejando sequestrar a única filha de Zinho, maior de idade. Luiz Antônio da Silva Braga, Zinho, assumiu a liderança da milícia da Zona Oeste em 2021, após a morte do antigo líder, Wellington da Silva Braga, o Eco. Zinho era irmão dele e, antes de se tornar chefe, já lavava o dinheiro do grupo e cuidava da contabilidade da milícia. A gente conversou com o professor de Sociologia e coordenador de um grupo de estudos da Universidade Federal Fluminense, Daniel Irata, e ele explicou como a milícia, da Zona Oeste, liderada então pelo Zinho, sempre foi da mesma família. A milícia de Zinho é a maior milícia do estado do Rio de Janeiro. Teve início no bairro de Campo Grande. Trata-se de uma milícia familiar, né? Que teve o seu primeiro fortalecimento maior com Carlinhos Três Pontos, em seguida Eco, e depois da morte de Eco também passou para as mãos de Zinho. É uma milícia que atua em diversos setores. E agora, falando um pouco sobre a prisão do Zinho, ao todo foram mais de 50 homens envolvidos, então, na transferência do Zinho para o Presídio de Segurança Máxima Bangu 1, que fica também na Zona Oeste, nessa segunda-feira. Nesse primeiro momento, ele não terá acesso ao banho de sol e fará as refeições dentro da própria cela, que tem só 6 metros quadrados. Obrigado, Fernanda, pelas suas informações e, obviamente, ao longo dos próximos dias teremos outros desdobramentos em relação a todos esses casos, que envolvem o Zinho. Conforme a Fernanda disse, realmente são 3 gerações de família comandando a milícia. Então não há uma grande preocupação essa prisão dele, que é algo que já é familiar. E paralelo a isso, a gente teve também a morte do sobrinho dele recentemente, com os mais de 35 ônibus incendiados no Rio de Janeiro.